Olá pessoal, dando início a mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. E o Hospital Beneficência Portuguesa de Santos sempre investindo em tecnologia, atendimento humanizado, vem aí ao longo deste ano de 2024 investindo em um novo sistema, investindo em treinamento de lideranças e já aquecendo as turbinas para 2025, sempre com o propósito de inovar e de levar até vocês o melhor desse atendimento. Então tudo isso é amor, tudo isso é compromisso com a vida e aqui dentro desse compromisso nós convidamos pessoas muito especiais e para você, Benicast, Medicina e Saúde, chegando até você em mais um episódio. Para falarmos um pouco sobre todo esse treinamento que aconteceu e hoje foi o último dia de treinamento aí, foi uma série, uma programação maravilhosa, onde os nossos colaboradores, todos nós tivemos aí a oportunidade de receber muitas orientações. E eu não podia deixar de convidá-lo, aquele que foi responsável por todo esse treinamento, Marcos Vinícius, ele que tem 23 anos, um entusiasta incansável do desenvolvimento de líderes, e a gente teve a oportunidade de observar isso, DHO e da inovação, sócio da Next Mind e da Skylab, empresas de treinamento corporativo. Ele está aqui com a gente. Pegamos ele ali no final do treinamento para aproveitar e aprender um pouco mais aqui, conhecer um pouco mais desse grande profissional que nós tivemos a oportunidade de conhecer e não podia deixar de ser diferente. Convidamos também a nossa superintendente Conceição Camargo, que já está aqui na Beneficência há 37 anos, Conceição, desde 1987, é uma vida. Formação dela contábil e financeira e já trabalhou em diversas áreas do hospital e hoje está aí na superintendência da Beneficência Portuguesa e nós estamos aqui juntos. Eu particularmente muito feliz por recebê-los e nós podemos dar início a esse bate-papo sobre este treinamento para conhecer um pouquinho de você. Marcos, muito obrigada pela presença. Obrigado. Conceição, muito obrigada pela presença. A gente aqui se sente muito honrado. Eu digo a gente porque nós temos aqui toda uma equipe maravilhosa trabalhando junto para que tudo possa acontecer. Marcos, eu queria que você, então, nesse momento inicial, falasse um pouquinho de você. Nós tivemos aí esse tempo todo recebendo as orientações, esse treinamento. Fala um pouquinho do Marcos para quem está nos assistindo poder conhecer o teu trabalho. Claro, com certeza. Eu me sinto honrado de estar aqui. Eu acho que uma instituição carrega tanto nome, tanto peso e tanta história que é uma honra só de estar dentro desse prédio. Toda vez que eu estava ali no Salão Nobre e a gente ia aplicar um treinamento, eu me beliscava porque eu não sabia se era real ou não, aquelas cadeiras, aqueles quadros. Então, para mim, sempre foi muito importante estar dentro desses espaços, ocupando isso cada vez mais. E quando a gente fala de toda essa jornada, né, um pouquinho de quem é o Marcos, como que eu começo ali a olhar para o treinamento, eu tenho que falar sobre educação. Educação sempre foi a minha muleta de escape de uma vida que não era tão bacana. Então, se antes eu começava ali numa estrutura que era deficitária de amor, que era deficitária de realmente organização, eu sempre me amparei dentro dos livros. Então, Marcos ele começa a ser um grande entusiasta de educação dentro da escola. Cara, eu começo a me debruçar, os livros eram os meus melhores amigos, e aí eu fui olhando para aquilo como realmente um amuleto. Eu não fiz o ensino médio em 3 anos, eu fiz Você o ensino se apaixonou por livros, então? Eu me apaixonei por livros, eu não fiz o ensino médio em 3 anos, eu fiz em 1 ano só. Existe uma prova do governo onde você consegue pular etapas, então fiz o primeiro e segundo bimestre do primeiro ano e já avancei para o terceiro ano. E quando eu estava no terceiro, eu vi que os alunos não iam prestar o vestibular. E aquilo me indignou. Eu falei, cara, como assim por uma escola pública vocês não vão prestar, não vão correr atrás? E eu comecei a dar aula para a galera do meu terceiro. Foi ali que eu me apaixonei por treinamento, foi ali que eu me apaixonei por educação. E depois de toda a trajetória, olhando para a consultoria de franquia, processos, replicar modelos de negócio, eu fundei a minha empresa 4 meses atrás.
e a empresa, por via de indicação, muita galera já conhecia muito o meu trabalho, conhecia a qualidade de tudo que eu me empenhava e de tudo que eu tinha feito acontecer, e eles começaram a me chamar, me convidar. Então a Beneficência foi um grupo CSC, Little Coopers, que é uma rede de franquias, foi crescendo e ganhando um peso, e hoje realmente eu tenho atuado cada vez mais na conscientização corporativa. Cara, quando a gente entra dentro de empresas, o que a gente mais valoriza é criar confiança dos colaboradores, criar processos que realmente funcionem, dar plano de carreira para eles, olhar para salários que realmente forneçam ali todo o subsistência da família e que a gente consiga impactá-la de uma maneira positiva. Então a minha trajetória nasceu e eu acho que vai até o final da minha vida traduzida em impacto positivo de pessoas. E hoje eu faço isso pela educação. Olha que maravilha, como nós estamos em excelentes mãos. Agora, a pergunta que não quer calar, você está falando e me surgiu a curiosidade aqui. A gente sabe que nós somos fruto da vida que nós tivemos. Sim. Então, nós trazemos aí, ao longo da nossa história, uma rede de significados. Qual foi a sua inspiração para que você tivesse esse start para essa genialidade, eu posso dizer assim? Porque bastante jovem você, mas com conhecimento imenso. Eu falo que todas as inspirações estão carregadas comigo. Então essa tatuagem ela tem um significado para mim que é maravilhoso. É o norte e sul, então do topo da minha cabeça até a ponta do meu dedão, são guiados pela minha família. Todas as datas que estão aqui significam membros da minha família. Então hoje eu tenho a minha avó como um referencial de mulher, eu tenho meu padrinho como um referencial de homem, eu tenho meus irmãos que são assim paixões da minha vida, então as duas Rafas, eu tenho duas Rafas, uma com PH e a outra com F, o Vini que é uma criança neurodivergente inteligentíssima. Então quando a gente fala sobre inspiração, cara, começa de berço. Mesmo que você esteja ali numa etapa meio fragilizada e não tenha recebido todo o afago que era necessário, você consegue ressignificar aquilo. Eu falo muito que o ponto de partida não define o ponto de chegada. Então eu ressignifiquei, eu peguei figuras diferentes e hoje as minhas grandes inspirações são meu avô, são minha avó, são meu padrinho, são meus irmãos, são as pessoas que me fazem levantar da cama. E depois, claro, né, grandes inspirações de liderança como o próprio Steve Jobs, Elon Musk, Donald Trump, são pessoas ali que você se inspira muito grande dentro de comunicação, impacto e como que a gente consegue transmitir algo positivo, redesenhando um pouquinho da nossa história. Fantástico. Alguma frase que quando você acorda pela manhã assim, alguma frase te levanta da cama e você tem aquilo como meta? Cara, uma frase que eu tenho como meta... O que te levanta? O que te desperta? O que te acorda? Acho que é quase meu slogan. Impactar pessoas de uma maneira positiva. É para isso que eu faço cada uma das coisas que eu tenho que fazer, é para isso que eu gosto da minha missão. Minha missão é impactar pessoas de uma maneira positiva e ela transborda o que aconteceu comigo, a minha história. Ela transborda porque eu vou fazer isso em cada uma das atitudes que eu tenho que fazer. As pessoas me perguntam, mas Marcos, quando você vai desligar alguém, como é que você impacta ela de uma maneira positiva? Cara, o próprio fato de desligar é falar, eu acho que aqui você não vai conseguir atingir seus objetivos, então procure novos ares. Eu estou te impactando positivamente porque eu já deixei de acreditar em você. Então vai para outro lugar. Quando a gente fala sobre capacitação, desenvolvimento, a gente fala muito sobre a gente. E qual que é o nosso projeto. Sim. E quando que a gente vai chegar dentro daquele projeto no período que a gente vai estimar. Então, cara, tá ali. Eu vou impactar positivamente, vou tratar ela com respeito, vou tratar ela com humanidade e vou deixar claro que não é sobre ela, é sobre aquele momento dentro daquela organização. É isso que me move. Como que eu consigo impactar pessoas de uma maneira positiva em todos os âmbitos da minha vida. Profissional, pessoal. Como você termina com alguém impactando positivamente? Sabendo que aquela pessoa pode alçar novos ares e ser feliz com outra pessoa. É tudo sobre esse impacto. E assumindo muito o locus de controle, a posição de controle. Eu sou protagonista pelo que o outro está sentindo. Então eu vou fazer o melhor. Depende de mim, não depende do outro. Olha que fantástico. Eu sugiro a você que está nos assistindo pegar caneta e papel e escrevendo tudo. Apesar que você pode assistir novamente o BDcast. Mas é bastante experiência, né? Uma troca fantástica. Conceição, nós sabemos que temos aí uma parceria, porque eu vou falar da descoberta dessa pessoa que está aqui, né? Sendo entrevistada. Nós temos uma parceria com a CSC. Fala um pouquinho, como é que a gente chegou no Marcos? A beneficência, você vê que a beneficência ela é são tentáculos, né? Equipamento novo, prédio novo, sempre inovando. Tudo inovando. E ela percebeu que ela precisava cuidar de quem cuida de tudo isso, né? E aí ela foi para o mercado e graças a Deus a CSC apareceu na vida
da nossa vida, né? Eu me incluo na nossa vida porque eu respiro beneficência 24 horas por dia, e a CSC Medical, que é uma parceria, é uma empresa de São Paulo que ela cuida do conglomerado das casas de saúde, que são os hospitais da casa de saúde, e a Beneficência entrou como cliente. Então, além da parte do RH, a Beneficência tem com a CSC compras, contabilidade, o sistema, o nosso novo sistema, né, de gestão hospitalar, o TOTUS, e falando assim exclusivamente do RH, veio essa preocupação de dar ao nosso coordenador, ao nosso líder, ao nosso gerente, esse preparo, de estar preparado para cuidar, né? Cuidar de quem cuida. É tudo cuidar de quem cuida. E o Marcos veio com essa incumbência de preparar o nosso, como é que eu posso falar? Lideranças. Porque para a gente hoje, o funcionário, ele é o nosso principal motivo de investimento, porque ele pega tudo. Sim. Ele aqui é o primeiro, ele é o primeiro que atende o paciente, ele é o primeiro que atende o médico, ele é o primeiro que pega na conta, ele é o primeiro que recebe a comida. Então, assim, o funcionário hoje é o nosso diamante. A gente precisa que a pessoa esteja bem com ele e bem conosco. E o Marcos veio para nos ajudar a fazer isso, né? Ele veio para nos orientar, ele veio para nos capacitar. Eu até falei assim, quando eu conheci, eu falei, menino, mas você é tão novo. Eu acho que essa é a pergunta de todos. Ele você é tão novo. E aí ele está mostrando, né? Então a gente está no 4º episódio. Exato, exatamente. E ele veio assim com todo esse ar da mocidade, trazer pra gente aquilo que às vezes está no nosso umbigo, assim, na nossa cara, e a gente não enxerga. E até a idade, Marcos, acaba sendo um quesito inspiração. Sim. Porque você olha para você e fala, poxa vida, né? Tão bem sucedido, alguém tão competente no que se propõe fazer e tão jovem. Então, só de você se apresentar, você já acaba por inspirar também. Isso é lindo. Com certeza, com certeza. Eu gosto de falar muito que a minha idade ela não pode ser um fator limitante, porque tem muita gente que olha, um moleque de 23 anos. Já ouvi isso muito em grupos de empresário. Você está dando consultoria do quê? Você acabou de sair da barriga da sua mãe? Você está falando sobre o quê aqui? Você acabou de chegar? Eu falei, não. Eu imagino. Deve ouvir muito. Exato, eu ouço demais, principalmente como objeção até de clientes. Cara, você vai pegar, você vai revolucionar a nossa empresa com 23? Sim. Um dos meus grandes speeches para qualquer cliente meu é chegar e falar, quanto que você gasta com rescisão? Ele vai falar, gasto tanto com rescisão. Você não precisa me pagar nada. Eu vou lá e eu ganho 50% de tudo que eu economizar. E aí eu vou e ganho só o que eu economizo. Eu falei, eu vou tirar muito mais dinheiro de você. Nossa, tá bacana, hein? Exato. Vou tirar muito mais dinheiro de você, mas que vai dar certo, vai. E aí vai quebrando a sua objeção. Que interessante. O Benecast ele tem o propósito de levar esse conhecimento de medicina e saúde e nós entendemos que falar sobre treinamento das nossas lideranças é saúde para os líderes e é melhor qualidade de saúde para quem vai ser atendido por eles. Então a gente está falando aqui de saúde, né? E eu queria te perguntar, inclusive, se procurar resumir da melhor maneira possível, como é ser um líder de sucesso? Cara, para mim tem muito a ver com o meu método. Meu método é o CCR, Conhecimento, Comportamento e Resultado. Você quer ser um líder excepcional? Saiba falar sobre o assunto que você está falando, seja uma referência dentro dele, não pare de aprender nunca, sempre renove as suas habilidades. Você também tem que ter um comportamento ideal, você tem que ser exemplo. Liderança é exemplo, liderança é postura, você tem que ter todos os comportamentos desejáveis e ser um fator inspiracional para a sua equipe. Você precisa ser um elo de inspiração. E por fim, você tem que entregar resultado. E resultado só vai com método. Liderança é sobre método, cara. O meu método, por exemplo, é olhar para indicadores, olhar para o OKR. Quando a gente fala muito sobre saúde, você estava me falando, me veio uma reflexão muito clara na minha cabeça. O meu trabalho tem muito afinco com a Benê, porque o meu trabalho é falar sobre a saúde de pessoas dentro das empresas.
Então, Sim. quando você entra dentro de uma empresa como Beneficência Portuguesa, a gente olha para os indicadores de gente e gestão. E a gente vê se o paciente está saudável, se o paciente ele precisa trabalhar. E o que foi mais bacana é que a gente fez um trabalho ali antecipado. A gente fez um trabalho de capacitação e conscientização dos líderes sem ter dado problema. A empresa está fazendo várias iniciativas bacanas. Só que não, cara, vamos fazer mais. Por que a gente não pode ir além do que a gente já tem feito? Não vamos esperar a galera gritar. Vamos entregar para eles algo diferenciado. Quando a gente passa por todos ali os workshops, todos os treinamentos, você vê que é algo diferente. Nenhuma empresa investe de uma maneira profilática, né, dentro ali da capacitação e desenvolvimento dos seus colaboradores. Espera um paciente. Tá mal, tá doente para investir. A Benê não. A Benê ela foi na contramão. Já tá tudo bem, deixa eu continuar bem. Deixa eu cuidar ali deles de antemão. Isso é o mais espetacular. Acaba vindo como um acréscimo mesmo, é um plus a mais. Exato. Fantástico. E o que é mais desafiador nos seus treinamentos? Cara, eu acho que o mais desafiador é a idade. É você contornar a objeção de... Imaginamos que sim. É maravilhoso. Quando eu vou me apresentar, eu faço questão de passar por alguns aspectos que são pensados. Eu começo a me falar sobre a minha família, então tem fotinha da minha avó, tem fotinha dos meus irmãos, fotinha do meu cachorro, que eu vou criando rapport, eu vou criando conexão. Sim. A galera olha para aquilo e fala, não, também tem uma avó, também tem um irmão, também tem um cachorro, e vai se conectando com aquilo. Olha, tudo isso é estratégico. Tudo isso é estratégico, e depois eu começo a falar sobre o meu currículo. Então, cara, fiz o ensino médio 1 ano, fui considerado o melhor aluno de Campinas dentro do vestibular, entrei na Unicamp, a Unicamp me pagou para estudar, depois fui lá e fiz consultoria de franquia, formatei mais de 300 modelos de negócio, falei sobre ali saúde financeira de empresas no core, me especializei ali, fui para os Estados Unidos, morei 6 meses nos Estados Unidos, tanto Chicago quanto Nova York, voltei, comecei a empreender como estrutura de processos, e aí eu vou trazendo conteúdo, e aí no final eu viro e falo, cara, eu fiz tudo isso com 23. Porque quando você fala, eu conversei com o Davi Braga. Davi Braga... É por isso, é inspirador Exato. até pela idade. Quando anuncia a idade e Sim. mostra todo esse conhecimento, já inspira. Por si só. Exatamente. Quando você olha para isso, você olha para a substância, você está quebrando a objeção daquela pessoa te conhecer. Você está falando, olha, cara, não, eu tenho alguma coisa para te agregar. Posso ter 23, você pode também ter várias coisas para me agregar, só que a gente vai trocar. E eu acredito que eu tenho muita excepção do que eu estou fazendo. Eu consigo trazer para você ali também. Então é muito sobre a quebra de objeção. O maior desafio nos treinamentos é olhar para um menino que tem espinha na cara e falar assim, não, eu vou confiar nele, eu acho que ele tem alguma coisa para agregar. Só que depois que quebra essa objeção, não tem nada que impede a gente se conectar. Nada. E aí a gente consegue criar e desenvolver e impactar positivo. Que show! Parabéns, hein? Parabéns mesmo. E a gente sabe que o treinamento, essa metanoia, essa mudança de pensamento, a gente vai mexer com a cultura do lugar. Com certeza. E reimplantar uma nova cultura é desafiador. Pra caramba. Como é que você vê isso? Quais são as estratégias que você vê para tornar esse processo de implantação de cultura algo eficaz? Acho que tem que ter muito claro que não vai ser do dia para a noite. Cultura é algo que acontece ali com os pilares fundamentais e a gente vai alterando, mas tem um core principal, tem um core ali que não vai ser alterado. Quando a gente olha para um processo de transformação cultural de uma empresa, eu olho muito para o modelo Stuckman. O modelo Stuckman é uma estrutura que traz que a primeira fase é uma fase de formação. Eu preciso trazer conhecimento para aquelas pessoas, eu preciso munir elas de conhecimento sobre o que poderia ser. Depois da etapa de formação, eu vou para uma etapa de conflito, porque a galera vai olhar e falar, não, mas a gente nunca fez assim. Não, a gente poderia fazer de tal maneira. E aí eu tenho que saber manejar esses conflitos que vão existir. Depois eu vou para uma normalização, que a galera começa a olhar para os processos já pré-estabelecidos, e aí por fim eu começo a performar. Quando eu olho para o modelo de estrutura, de cultura organizacional, eu tenho que saber identificar cada um dos momentos. Eu não posso desistir na formação, eu não posso desistir no conflito, e eu não posso achar que na normalização está tudo bem. Não, eu tenho que colocar constância, e tem que ser um pilar muito estruturado na empresa. Quando você olha para a empresa, é uma pirâmide. Topo, meio e base. Você consegue mudar a cultura por 3 eixos fundamentais. A base pode reivindicar mudanças, e aí vai cobrar o meio vai cobrar o topo. Você pode colocar o topo direcionando, né, dando um top-down sobre cultura para todas as outras esferas da pirâmide, e o meio, que para mim é o que eu mais gosto de fazer, eu aumento o nível de consciência dos líderes, eles vão saber traçar um caminho muito claro entre o que é bom dessas reivindicações e o que a pirâmide pode dar como top-down. Eles vão ser esse eixo de difundação da cultura. Quando você olha para o middle management, né, os líderes que estão ali no meio,
são eles. Eles são os embaixadores. Não adianta a Conceição só falar. A Conceição ela tem que formar 10 novas Conceições para que aquilo seja cada vez mais difundido dentro da empresa. Esse é o grande trabalho. E a gente faz isso na formação. Porque quando tiver o conflito, as 10 Conceições estão do meu lado. Todo mundo está ali defendendo algo uniforme. A gente quebra o pau dentro da sala, mas depois a gente difunde a mesma coisa. Na hora que eles entendem, né? Sim. Na hora que eles entendem e compram a ideia, vai. Flui. Você não precisa fazer nada. Conceição, teve um momento, inclusive, nesse último treinamento, que eu acredito que seja o último de uma série, porque foi realmente muito bom, que eu notei que você estava impactada quando o Marcos perguntou ali quais eram as inspirações, as lideranças que inspiravam. E você veio com uma resposta fantástica logo depois de todos falarem. Então todas as lideranças, para quem não estava, só para entender, todas as lideranças presentes, e o Marcos então pergunta quais eram os referenciais inspiradores de liderança para as nossas lideranças, e cada um falou. E ao final, a nossa superintendente estava visivelmente emocionada e respondeu para todos os presentes que a maior inspiração de liderança eram todos aqueles líderes. Isso foi realmente muito impactante. Curiosidade que ficou. Qual foi a sua conclusão depois de ter ouvido aquela... Porque a gente percebe, aí o Marcos vai poder me ajudar até melhor a explanar isso, a qualidade das lideranças, porque a gente percebe uma qualidade nos nossos líderes. Conceição, fala pra gente, o que você viu? Fala um pouquinho sobre esse momento. Ali, eles todos falaram Jesus Cristo, meu pai, minha mãe, né? Pessoas colegas que já se foram, colegas que... E assim, sair hoje de casa é difícil, né? Você sair na chuva. E para mim hoje é isso. E ver eles crescendo, porque cada um deles ali, eles estão dando. Você percebe hoje em cada um, eu falo porque eu tenho contato com quase todos. Então você percebe que cada um deles está dando o seu melhor. Sim. Eles querem mostrar que eles estão aproveitando isso. Sim. Então, você vir para cá, você sair de casa, vir aqui e ver que tudo aquilo que você está, né, você está lutando, que você está, porque não é fácil. Não é fácil trazer. Você começa a sentir o sabor dessa colheita. A mudança, a gente teve uma mudança de cultura muito grande para trazer para cá. E você chegar aqui e ver uma menina, né, se esforçando, e assim, eu acho ótimo, porque é como se fosse a sementinha que eu estou plantando e eu estou vendo o resultado. Então eu saio de casa com o maior tesão de vir trabalhar, saio mesmo. Sim. E vir aqui e ver que as pessoas estão crescendo, e saber que eu vou sair daqui, que está terminando a minha fase de liderança aqui dentro, e eu vou deixar pessoas assim com o mesmo tesão que eu tenho de sair de casa e vir trabalhar e resolver e ajudar, porque você, mais que eu, sabe que a gente atende muita gente carente, que a gente ajuda muita gente, e que isso tem que estar dentro de você também. Tem que ser uma verdade, né? A gente então assim, e você saber que você muda a vida de tanta gente, quem está aqui dentro. Então, para mim vir aqui e ver que ali a gente tem ali um número de pessoas que estão todos envolvidos nisso. E eles estão mudando, eu sinto que eles estão mudando. E isso me dá amor. Nossa, eu fico maravilhada de vir para cá e saber. É o fruto mesmo, é a colheita do trabalho, né? E Marcos, nossa superintendente, você como um treinador de liderança, que feedback, assim, como é que você vê isso? Passa pra gente. Eu acho espetacular e eu tenho dados para demonstrar isso, cara. Antes de vir para cá, eu tava ali olhando as respostas. Né? Todo final de treinamento, até pra galera entender, a gente lança uma pesquisa, que é muito simples. De 0 a 10, quanto que você avalia o conteúdo, de 0 a 10, quanto você avalia o palestrante, e um que bom, que pena, que tal. Que bom que teve isso, que pena que teve isso, e que tal acontecer isso no nosso próximo encontro. E aí eu condensei todos os resultados de todos os nossos workshops aqui. A gente passou por comunicação, gestão do tempo, autoconhecimento e liderança no dia de hoje. Quando a gente olhou ali para a média, deu 9,87 de 10, de 0 a 10, 9,87 de aprovação. E a gente hoje perguntou para a galera, vocês gostariam de ter mais treinamentos? E 100% da galera respondeu que sim.
teve comentários maravilhosos, eu me emocionei pra caramba hoje, mas quando a gente olha, é uma garra, né, um grit do inglês, que é muito... Querem. Eles querem fazer as coisas acontecerem. E isso pra mim é o mais maravilhoso, é a vontade. Eu falo que as pessoas mudam por duas coisas, valor agregado ou por medo. E aqui eu sinto que nenhum dos líderes da beneficência portuguesa vai mudar por medo. Todos vão mudar porque vem valor agregado naquele conhecimento. Chico. Inclusive, era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Como lidar com o medo das mudanças? Porque você meio que tem que desenferrujar para mudar. Sim. Né? Estava habituado naquela sequência de procedimentos e agora você então vai ter que mudar. Sim. Como lidar com esse medo das mudanças? A gente já está indo para o final do nosso Benecast. Não acredito, passa tão rápido. Eu acho que a gente, primeiro que a frase que vem na minha cabeça de bate pronto é vai com medo mesmo. Você precisa ir fazer as coisas acontecerem. Mas a segunda coisa que me vem quando eu coloco um pouco mais a mão na consciência, começa a ver o valor agregado. Se você não fizer, o que pode dar ruim e o que pode dar bom? Olha para o que pode dar bom e se agarra naquilo. Cara, faz acontecer. Só depende de você. Vai, confia em ti. Deus está do seu lado. Então, independente do que for acontecer, vai ser o melhor. Cara, vai dar certo. Não tem como não dar. É o que ele sempre fala. Quando você conhece o que você está fazendo, nada dá errado. Você tem propriedade, você fala com propriedade. Então não tem. Então, assim, a gente precisa do conhecimento. A gente precisa conhecer. E trabalhar em saúde não é fácil. Não. Mas eu acho que a gente está no caminho, né, Marcos? Com certeza. A gente está no caminho. Conceição, o que você, a tua perspectiva, o que você acredita que muda na beneficência após esse treinamento ou o início desse processo de mudança? Fala para nós aqui. O que muda? A beneficência. O que muda? Muda que a beneficência vai ser o melhor hospital da Baixada Santista, que já é, né? Ela vai ficar melhor, porque ela tá construindo o elemento principal, que é o elemento humano. Então, eu acho que essa é a perspectiva que eu tenho. Melhor hospital da Baixada Santista. Uhul! Se a liderança tem como visão essa perspectiva, a nós cabe seguir o líder. Sim, exatamente. Não é verdade? Sim. Marcos, sensacional a oportunidade de te conhecer. Ficamos aqui, eu vou falar ficamos já me antecipando, mas a gente fica com uma curiosidade imensa de conhecer essa família. Aonde essa pessoa foi formada, quem são esses grandes líderes, não é verdade? Então, para a gente encerrar o nosso Benecast, um pensamento ou uma orientação, você vai ter liberdade para colocar o que você quiser, em poucas palavras, para quem está nos assistindo. Bacana. Antes disso, eu tenho que mandar um beijo para minha avó, um beijo para meus irmãos. Parabéns! Vó, Ana, obrigado, foi a senhora que construiu isso aqui. Tio Didi também, a gente tá junto nessa. E, cara, uma reflexão é que só depende da gente. Acho que as cartas que nos são dadas não delimitam nada. A maneira que a gente joga, sim. Então, você pode revolucionar muita coisa só assumindo o protagonismo. Vai lá e faz. A gente não começa do mesmo lugar. Não começa. Cresce. A gente não vai começar. Mas aonde que a gente pode chegar, depende da gente. O cara vai lá. Tem tanta gente que começou de baixo, se formou em medicina, tem tanta gente que consegue vir aqui impactar a vida de pessoas de maneira tão maravilhosa. Então, vai. Confia em você. Define um plano, define meta, faz acontecer. Só define você. Ficou a mensagem, seja protagonista da sua própria história. Beneficência é isso. Tecnologia, atendimento humanizado, e 2025 vem aí, estamos aquecendo as nossas turbinas, não é mesmo, Conceição? E Benecast, mais um episódio aqui para nós, um grande prazer poder ter te recebido. Eu quero agradecer por ter aceito aí o nosso convite. Conceição, nossa querida, que estamos aqui na batalha diária, dia a dia. E é isso, chegamos ao final de mais um Benecast. Benecast Medicina e Saúde chegando até você. Até a próxima. Tchau, tchau.